matemática e não gosta. E, na verdade, prescrição é até mais simples do que tudo isso. Basta entender um pouco a matéria e aprender algumas técnicas que a gente consegue analisar bem o que é, como se ocorreu prescrição e o que é. Conceito, pus um conceito bem simples, que é óbice imposto ao Estado ao direito de punir ou de executar uma pena, em razão de decurso do tempo. Prescrição é um instituto que tem no mundo inteiro. A gente às vezes escuta na televisão o povo criticando, dizendo que isso gera impunidade, mas eu particularmente desconheço lugares, estados que não têm prescrição em seu direito, seja na área civil, seja na área criminal. Prescrição é um instituto de segurança jurídica. As legislações determinam um tempo, um prazo final para que o Estado ou o próprio particular possa agir. No caso, o direito penal é uma restrição, é uma limitação ao poder do Estado. Então, por lei, está lá previsto no artigo 107 do Código Penal, a prescrição é uma causa de extinção da punibilidade. Igual o cumprimento de pena, a morte, essas coisas. Uma vez reconhecida a prescrição, o juiz declara extinta a punibilidade e o poder do Estado sobre aquele cidadão naquela situação é interrompido. Quis começar aqui pela Constituição, porque a Constituição Federal, no artigo 5º, ela tem duas previsões de fatos que são imprescritíveis. Então, está no inciso 42 e no inciso 44, né? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. A lei que nós temos é a Lei 7.716, de 89, uma lei antiga. O Congresso tem vários projetos de lei em andamento para atualizar a lei de racismo, mas a lei que nós temos é essa. Então, ou seja, crimes de racismo. Você consultar, verificar uma guia e perceber que é crime de racismo, não precisa nem perder tempo de analisar a prescrição, porque é imprescritível. E o inciso 44 prevê que também é imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. No Brasil não existe lei tipificando essa conduta ainda. Tá? Então, o legislador constituinte previu que era imprescritível, mas uma lei definindo, né, tipificando essa conduta ainda não existe. Recentemente, depois dessas movimentações no Brasil, da quantidade que teve que o povo foi à rua, tudo, alguns projetos passaram a tramitar lá no Congresso, chamando de terrorismo, tudo, e em tese se algum deles for aprovado, provavelmente vai tipificar essa conduta, tá? Então, só para registrar, a Constituição prevê duas formas de imprescritibilidade e nos faz ter uma conclusão também a partir disso. Se a Constituição ela excepcionou só dois fatos como imprescritíveis, então a gente entende que a regra é de prescrição. Todo fato prescreve, todo fato penal, com exceção desses dois. E como é uma garantia, né, individual, está no artigo 5º, muitos doutrinadores entendem que não se pode criar novas modalidades imprescritíveis, novos fatos imprescritíveis, porque isso importaria em restrição de direitos e garantias de liberdade individual. É muito comum, a gente até vê na imprensa falando, eles querem transformar os crimes hediondos em imprescritíveis, crime de estupro em imprescritível, crime de corrupção. Existem vários projetos de emenda constitucional que vão nessa linha, né? Valendo-se do momento que a gente vive, de um esforço assim das pessoas em querer recrudescer, né, a atividade policial. Então, a gente encontra vários emendas constitucionais que tendem a querer criar formas de imprescritibilidade. Mas alguns autores entendem que, inclusive, essas emendas não podem nem tramitar, porque violaria lá as regras que impedem a emenda à Constituição para restringir garantias individuais. Mas só para vocês terem conhecimento, isso existe
mas o que predomina é que a regra é a da prescrição e a imprescritibilidade são só nesses dois fatos. Existe também algumas situações em que eles tentam criar formas de ampliar demais ou tornar imprescritível de forma indireta, né, crimes. Nós temos um exemplo claro, o 366, o artigo 366 do Código de Processo Penal. Todo mundo que atua no criminal sabe que é aquele que, quando não encontra o réu, e aí faz citação por edital, e se não encontra, o juiz geralmente vai lá e decreta prisão, suspende o curso da ação e da prescrição. Pois bem, esse artigo 366, ele previa exatamente isso. Ele é um artigo que foi incluído em 96 e ele fala: se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva. Então, no início, o que eles pensavam? Vai suspender porque a pessoa não foi encontrada e vai ficar suspensa a prescrição até quando? Né? A lei não fala quando que volta a tramitar, quando que volta a correr a prescrição, e entenderam que isso era uma forma de imprescritibilidade indireta, que o legislador ordinário criou uma lei tornando crimes imprescritíveis de forma indireta, porque suspende a prescrição e não volta a correr. E depois de algum tempo, os tribunais passaram a entender que isso violaria a Constituição e passaram a dar uma interpretação conforme a Constituição. Então, hoje, o prazo prescricional suspende por X anos, né, depende do crime, e depois ele volta a correr, justamente para não infringir a regra constitucional de prescrição. Tá certo? Modalidades. Hoje, no direito brasileiro, a gente tem duas modalidades de prescrição. A gente chama de PPP, que é prescrição da pretensão punitiva, que é um óbice ao direito de punir. Então, ele, verificada esse tipo de prescrição, há uma extinção da punibilidade ainda na investigação, ainda durante o processo, antes que já tenha chegado a uma pena definitiva, né, com trânsito em julgado. E a outra modalidade, que a gente chama de PPE, é a prescrição da pretensão executória. Ou seja, já existe uma sentença penal condenatória irrecorrível, já tem uma pena definida, e o Estado, então, ele possui um prazo para executar essa pena. Se o prazo, se a pena for se o Estado não conseguir encontrar aquela pessoa para fazer ela se sujeitar à pena aplicada, também ocorre uma prescrição, tá? A prescrição da pretensão punitiva, que é essa antes do trânsito em julgado, né, antes da trânsito em julgado definitivo, ela se divide em outras três nomenclaturas. A gente fala que é a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, que a gente considera a pena máxima daquele crime, e aí, depois eu vou explicar mais para frente, verifica quanto tempo o Estado tem para concluir essa investigação, esse processo. Nós temos a pretensão da prescrição punitiva pela pena em concreto, que aí já considera a pena aplicada. Então, assim, aqui precisa de ter ou uma sentença condenatória ou um acórdão condenatório. Precisa de ter uma pena já aplicada e em relação, dependendo, a partir da quantidade dessa pena aplicada, nós verificamos critérios para saber se ocorreu ou não a prescrição. E existe essa modalidade aqui que é criação da doutrina e da jurisprudência, que a gente fala que é a prescrição da pena, da pretensão punitiva pela pena em perspectiva, ou pena virtual. Isso é um critério de utilidade, porque é muito comum, o judiciário brasileiro tem muito processo, é muito lento, então é muito comum você se deparar com um processo, bater o olho e falar, não, mas isso aqui, no final, vai ter uma pena de 1 ano e já tem 5 que o processo está correndo, então, ou seja, no final vai dar prescrição de qualquer jeito. E aí os juízes aplicam essa teoria para extinguir o processo ali antes de perder mais tempo com ele. É uma criação doutrinária e a jurisprudência não admite. Existe até uma súmula do Superior Tribunal de Justiça dizendo que essa
que essa modalidade de prescrição ela não vale. Porém, apesar da súmula, na prática a gente vê muito, principalmente quem está na primeira instância, porque nós é que estamos lidando aqui com esse processo, com volume, então nós conseguimos definir. E aí, se o juiz, se o promotor não discorda, o problema nesse caso é o promotor discordar, porque se ele discorda da extinção por causa dessa prescrição virtual, ele recorrer, o tribunal vai derrubar por causa da súmula. Mas se ele não recorrer, se ele concordar com a extinção, morre o assunto aqui na primeira instância. Então, apesar da vedação, em tese, tem nas cortes superiores, é uma modalidade comum, tá? Eu vou focar mais nessa prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, porque é aqui que a gente vai encontrar a maior quantidade de prescrição que às vezes passou batido durante o processo e que a gente acaba enxergando muito assim nas execuções já em curso. A prescrição da pretensão executória, aí alguns vão falar, não, mas a pretensão executória é que nos interessa, porque já está em fase de execução. Essa prescrição aqui, hoje, ela é bastante fácil de visualizar no CEU, desde que o CEU esteja bem alimentado, né, alimentado de forma correta, e uma vez que a secretaria lance a fuga e lance que o sentenciado está foragido, o próprio CEU calcula, ele gera uma linha do tempo de prescrição, então ela fica sendo uma prescrição muito fácil de visualizar. Eu vou fazer, obviamente, falar um pouco sobre ela, mas o nosso foco mesmo vai ser analisar e tentar reconhecer essa modalidade de prescrição aqui, que tem dois nomes, mas só por causa do momento em que se verifica. Na verdade, é uma coisa só, tá certo? Então, só para lembrar, duas modalidades de prescrição do direito brasileiro: prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. O resto aqui é só classificação mesmo. Então, esse é um artigo super importante. Para quem quer estudar prescrição, tem que conhecer esse artigo, tem que ter uma noção desses prazos. Obviamente, não precisa decorar, porque sempre precisar, você vai lá e consulta. Mas o artigo 109 do Código Penal fala que a prescrição, antes de transitar em julgada a sentença, isso significa o quê? Que é a prescrição da pretensão punitiva, porque se não transitou em julgada a sentença, ainda não é prescrição executória. Então, a prescrição antes de transitar em julgada a sentença, salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando se, aí vem todos os prazozinhos aqui, ó. São 6 incisos, que são autoexplicativos, né? Se eu pego um crime de homicídio, a pena máxima é de 20 anos, então a prescrição é em 20 anos. Por quê? Porque o máximo da pena é superior a 12 anos. Se eu pego um crime de roubo, a pena é de 4 a 10. Aqui vai prescrever em 16, porque o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. E por aí vai. Eu pus uma advertência aqui no inciso 6, porque ele é uma pegadinha de OAB, pegadinha de concurso, né? Então, apesar dele ser literal, as pessoas confundem. Então, em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1. Então, não pode ser 1. Se a pena for igual a 1, já é aqui no inciso de cima, tá? Se a pena tem que ser inferior a 1, 11 meses e 30 dias. Aí, a prescrição se verifica em 3 anos, tá? E existe um prazo previsto na lei de drogas, que é o do artigo 30, que fala que prescreve em 2 anos a imposição e a execução das penas em relação ao artigo 28. Então, se for uma condenação por posse, porte de droga para uso, né, artigo 28 da lei de drogas, a prescrição tem um prazo próprio, que não é o do Código Penal, é o da própria lei de drogas. É o menor prazo de prescrição hoje no Brasil, de 2 anos. Do 109 eu já pulei aqui para o 115, porque ele fala da redução dos prazos de prescrição. Então, literalmente ele fala, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou na data da sentença, maior de 70 anos.
Quando se fala sentença, é sentença ou acordo, tudo que é condenatório, sentença condenatória, acordo condenatório. Então, se você está analisando a sua guia e verificou que o réu, no tempo do crime, ele tinha entre 18 e 21 anos, todos esses prazos aqui você vai contar pela metade. Ao invés de 20 vai ser 10, ao invés de 16, 8 e consequentemente. E se verificar que o condenado era maior de 70 anos na data da sentença, aí aqui já não é na data do crime, também os prazos contam pela metade, tá? Lembrando que menor de 21 é até a véspera do aniversário de 21 anos. Se o fato aconteceu no dia que a pessoa fez 21, aí já não considera mais menor de 21, né? Ele já tem 21. Aí já não tem a redução de prazo pela metade. Guarda essa informação, porque no final eu vou mostrar para vocês que sempre que eu vou analisar a prescrição, a primeira coisa que eu confiro é a idade. Se for menor de 21 ou não, porque eu tenho que saber qual a idade, na época do crime, né, no caso, para saber qual o prazo da prescrição em relação àquele fato ali, tá bom? O parágrafo único do 109, na verdade eu enfiei o 115 aqui no meio, mas esse aqui é o parágrafo único do 109. Ele fala que as penas restritivas de direito prescrevem no mesmo prazo das privativas de liberdade. Por lógica, né? Porque geralmente as penas restritivas de direito são substitutivas da privativa de liberdade. Então, você leva em consideração o prazo da prescrição da pena privativa de liberdade. A prescrição de multa, ela tem uma previsão própria também. Quando for multa exclusiva, né, uma multa isolada, a prescrição é de 2 anos. O que eu vou te dar de exemplo? Por exemplo, furto privilegiado, aquele furto de pequeno valor. A lei prevê que o juiz pode aplicar multa, só multa. Então, se for uma condenação por furto privilegiado em que o juiz aplica só a multa, a prescrição a gente vai ver em 2 anos, tá? Agora, se for uma multa cumulada, né, ele aplicar, por exemplo, aplica reclusão mais a multa, ou aplica de alguma forma. Se a multa for cumulada com alguma outra pena, aí ela prescreve junto com essa pena. Então, ainda no furto, se for condenou em 1 ano, mais 10 dias multa. A prescrição vai ser no prazo de 4 anos, porque é o prazo da prescrição da pena de 1 ano. Tá certo? Pus aqui o furto privilegiado só para lembrar. E por isso que é interessante, às vezes você está num processo em que tem o furto privilegiado e o juiz foi lá e ignorou, não deu a multa. Compensa fazer um recurso, porque às vezes você faz o recurso pedindo para aplicar a multa, já que se ele não aplicou a multa, ele tem que justificar, né, porque que ele não deu essa modalidade que a defesa pediu, e pode ser que o tribunal acolha o pedido no recurso e mude para multa. E às vezes quando o tribunal muda a pena privativa para pena de multa exclusiva, prescreve. Porque 2 anos é um período pequeno, né? Às vezes não é um período. O tribunal leva até mais tempo do que isso para julgar um recurso. O 110, ele já fala da prescrição da pretensão executória. O nome do título mesmo já fala. Prescrição depois de transitar em julgado a sentença final condenatória. E ele simplesmente fala que aplica-se os mesmos prazos previstos no 109 e com um aumento de 1/3 se o condenado é reincidente. O CEU também já faz esse cálculo, ele já coloca direitinho lá o aumento de 1/3 se tiver bem alimentado, se tiver colocado certinho que a pessoa é reincidente. Antes do CEU, a maioria dos juízes não lembrava desse aumento de 1/3, então a gente pedia prescrição com base no 109 e passava. Hoje, com o CEU, eles são mais dependentes do CEU, né? Eles ficam lá olhando se o CEU informou que prescreveu ou não. E o parágrafo 1º, ele trata de uma modalidade de prescrição, apesar de ele estar dentro aqui do 110, mas é uma modalidade de prescrição da pretensão punitiva, tá? Que é o que eu vou explicar para vocês, que eu falei que é para a gente focar nessa, que é a retroativa ou intercorrente. Ele fala que a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação regula-se pela pena aplicada, não podendo, em hipótese nenhuma, ter por termo data anterior à da denúncia ou queixa. A gente vai esmiuçar esse artigo aqui
Mas o importante é que tem que ter em mente isso aqui, ó, não ter recurso da acusação, né, ter transitado em julgado para o MP, ou a doutrina mais progressista fala que o recurso do MP não pode pretender, né, não pode até ter recurso do Ministério Público, mas desde que não tenha a intenção de aumentar a pena. Às vezes o promotor recorre por outros motivos, porque quer mudar o regime, porque quer que o tribunal reconheça como hediondo, vários motivos a promotoria tem para recorrer que não seja aumentar a pena. Então, alguns entendem que se o recurso do Ministério Público não busca aumento de pena, você já pode analisar a prescrição retroativa. Agora tem uns que falam que não, se o MP recorreu, tem que esperar julgar o recurso, tá? Mas eu fico com a primeira corrente, porque se o MP não está discutindo pena, aquele capítulo da sentença acabou, não tem mais jeito de, por causa da teoria que proíbe a reformácio in pegis, não tem como mais essa pena alterar para pior. Então, vale aquela pena aplicada. Aí depois vocês vão entender por que a gente parte daquela pena aplicada para analisar os prazos prescricionais. E então, se tiver o recurso do MP por outro motivo, não tem problema de analisar, tá bom? Aqui, o 111 define quais os prazos para você começar a entender, né? Para você, que a gente chama de, no direito civil, accionata, né? A partir de quando que conta a prescrição? Então, o 111 vem e esclarece o que é meio lógico, né? O dia que o crime se consumou, a tentativa, o dia que cessou o último ato da tentativa, o crime permanente, o dia que cessou a permanência. Eu grifei esse inciso 5º porque ele é novo, relativamente novo, né? Ele veio com aquela reforma lá que mudou os crimes sexuais. Então, ele excepcionou que quando é crime sexual, não vai ser da data do fato. Porque, às vezes, os crimes sexuais, as vítimas são crianças, né? E se você permitisse a prescrição a partir do fato, às vezes a criança nem alcançou a maioridade e já está prescrito. Então, a lei prevê, tem essa exceção. Nos crimes sexuais contra criança e adolescente, o prazo da prescrição começa a contar a prescrição começa na data de que a criança ou adolescente completa 18 anos. Aí, obviamente, vem essa exceção aqui, porque se já tiver em curso uma investigação, obviamente que já está correndo o prazo de prescrição, né? Aqui é para não fazer com que... Aqui realmente é para não gerar impunidade. Para o Estado, às vezes, nem tem conhecimento do fato. Então, ele presume que a pessoa, quando atingir 18 anos, ela tem alcança a maioridade e tem o discernimento para deflagrar uma investigação. Só uma exceção, porque quando vocês estiverem analisando e ver que é crime sexual, aí vocês param e falam, opa, crime sexual tem uma exceção, vamos olhar se a vítima era menor e tal. Só para não pedir uma prescrição de forma indevida. Aqui é o termo inicial da prescrição da pretensão executória. Também é bem autoexplicativo, né? A prescrição da pretensão punitiva começa do fato, né? Ou nesses casos aqui, e da pretensão executória começa com o trânsito em julgado. Por quê? Porque a partir do trânsito em julgado é que nasce para o Estado o direito de exigir o cumprimento daquela pena. Aí alguns vão falar, mas e a prisão em segunda instância? Então, pois é, a prisão em segunda instância foi uma criação, ela não tinha nem previsão constitucional, foi uma interpretação que fizeram, e um dos problemas que ela causava era justamente saber exatamente, então, a partir de quando que começaria uma prescrição da execução da pena. Porque a norma penal ela tem uma certa lógica. Aí os tribunais vão lá e muda e fala, não, agora a gente já pode executar a pena aqui a partir da segunda instância, antes de transitar em julgado, né? Contra a redação da Constituição. E aí dava um boroque, porque também ficava confuso quando que ia começar a correr, né, a implicar o prazo de prescrição executória. Mas como essa teoria por enquanto caiu, a partir do trânsito em julgado.
Transitou em julgado, o Estado começa a ter o direito de executar aquela pena. Se ele fica inerte, se a pessoa some, se ele não consegue encontrar a pessoa, começa a correr o prazo dessa prescrição executória e, se ultrapassar o prazo, cessa, né, obsta o direito do Estado de executar essa pena. O 113, ele vem para deixar bem claro que quando a pessoa já está cumprindo pena e foge, a prescrição começa a correr da fuga. Né? A pessoa está cumprindo pena, está lá, direitinho, aí fugiu. A partir do momento que ela fugiu, o Estado tem que localizar e prender de novo. Então, se o Estado não consegue localizar e prender a pessoa, o prazo de prescrição está correndo. Eu pus essa observação aqui porque quando a Secretaria do Juízo vai lá e interrompe o cumprimento da pena por fuga e anota lá que ele está foragido, né? O próprio CEU faz as contas direitinho. Ele coloca crime a crime, quanto que faltava para cumprir de cada pena, e ele calcula exatamente a prescrição a partir da fuga. Inclusive, ele inclui 1/3 se for reincidente. Tá? A minha dica é, quando vocês depararem com uma fuga, a pessoa saiu de saidão, não voltou, fugiu mesmo, quando for intimado dessa informação, pedir para a secretaria anotar a fuga e mudar o estado para foragido, porque aí o próprio CEU se ocupa de calcular. E quando o CEU chega, quando alcança a prescrição, o próprio CEU gera uma obrigação, gera um alerta para o juiz de que a prescrição foi alcançada. Tudo para facilitar mesmo. Aqui são umas causas impeditivas da prescrição, mas eu vou voltar nisso depois, tá? Eu quero falar com vocês essa daqui, as causas interruptivas da prescrição. Então, como que funciona a prescrição? Cometi um fato. A partir daquele momento, o Estado tem um prazo para investigar, para me julgar e punir. Aí a lei cria alguns pontos durante a marcha processual em que esse prazo de prescrição ele é interrompido. Então, aqui fica bem claro. Tem o fato, né, que é o prazo que inicia a prescrição, está lá no outro artigo, e depois daquele fato tem esses outros pontos em que a prescrição começa a contar de novo, tá? Aí você fala assim, mas por que criaram isso? Tem estado de quando eu digo estado país, né? Tem país que não existe essas regras aqui, que a prescrição é entre o fato e a sentença, não tem esses intervalos. Mas aqui no Brasil, talvez até pela morosidade da justiça, com o tempo eles foram evoluindo nesse sentido e foram criando esses pontos sensíveis do processo em que, uma vez ocorrido, para de contar o prazo e volta a contar de novo, tá? Começa do zero. Então, o 117 esclarece de forma taxativa quais são esses pontos. O primeiro dele é o recebimento da denúncia, e aí você já verifica por que a decisão de recebimento da denúncia é tão importante, né? A pessoa deixa de ser simplesmente indiciado ou denunciado e passa a ser réu. No caso do júri, tem esses outros dois pontos, no procedimento do júri, tem esses outros dois pontos aqui de interrupção da prescrição, que é a sentença de pronúncia e o eventual acórdão que confirma a pronúncia, se tiver recurso, né? No processo ordinário, depois do recebimento da denúncia, o próximo ponto de interrupção é a publicação da sentença ou do acórdão, né? Pode ser que tenha uma sentença absolutória e tenha recurso, então o ponto de interrupção é o acórdão condenatório. E aqui já são pontos de interrupção para o caso da prescrição executória, que é quando para de cumprir a pena, volta a cumprir a pena, e no caso da reincidência aqui, é bem controvertido esse artigo, mas em tese, se uma pessoa já está ali
cumprindo pena, e ela tem uma segunda condenação, que aí ela passa a ser reincidente, em tese interromperia também a contagem do prazo prescricional. Mas isso aqui, até a aplicação dele é meio confusa. Aqui tem umas exceções falando que se estende ou não aos outros. E o parágrafo 2º explica qual a diferença de interrupção e de suspensão, né? Qual a diferença do artigo 116 para o artigo 117. Um fala em causas de suspensão, causas que ele chama de impeditivas, suspensão, e o outro fala das causas de interrupção. Isso aqui vale para o direito civil também, quando fala em causas suspensivas e causas interruptivas. Quando é uma causa de suspensão apenas, o prazo anterior ele continua contando. Então, por exemplo, a pessoa foi denunciada, recebeu a denúncia. É uma causa de interrupção. Então, recebeu a denúncia, você despreza aquele prazo anterior e passa a contar de novo a partir do recebimento da denúncia. Aí suponha que chega mais lá no meio do processo, o juiz suspende pela regra do artigo 92, por exemplo, suspende porque ele precisa de decidir, no caso da bigamia, é um exemplo que sempre dão nos livros, né? No caso da bigamia, o réu vira e fala assim, não, eu não pratiquei bigamia, não, porque na verdade eu estou anulando o primeiro casamento. Aí, então tem que esperar a sentença daquele processo, né, para saber se vai anular ou não o casamento. Porque se anular o casamento, não teve o crime. Então o juiz paralisa o processo penal esperando a questão ser resolvida em outro processo. Aí a lei prevê que essa é uma modalidade de suspensão. Quando terminar o outro processo, por exemplo, o processo civil, o processo penal volta a tramitar. E aí você continua contando a prescrição a partir dali, mas sem desprezar o tempo que ficou para trás. Então, na suspensão, você não zera o cronômetro, você continua contando. Na interrupção, nos pontos de interrupção do artigo 117, é como se você estivesse zerando o cronômetro ali. O pacote anticrime incluiu duas causas de suspensão. Uma, para evitar uma situação de impunidade que acontece, que as pessoas, principalmente escritórios de advocacia maiores, tudo, eles ficam apresentando embargos de declaração um atrás do outro, às vezes tem 5, 6, 7 embargos de declaração contra um mesmo acordo. E quando a gente fala assim, a gente pensa, mas embargo de declaração era para julgar rápido, né? Mas às vezes demora anos nos tribunais superiores. Cada vez que interpõe um embargo de declaração, aquilo demora para julgar. E aí eles iam fazendo vários embargos para alcançar a prescrição. Então, o pacote anticrime incluiu uma causa aqui para não contar a prescrição durante esse julgamento de embargos. Uma tentativa de contornar um problema que se via na prática. E aqui, como foi incluído também pelo pacote anticrime o acordo de não persecução, eles obviamente foram lá e incluíram uma suspensão da prescrição durante o acordo. E senão, suponho, eu fui acusado de furto. Aí o promotor me oferece um acordo e fala que eu vou cumprir, sei lá, prestação de serviço durante 2 anos, ou coisa assim. Aí eu aceito. Aí eu fico enrolando para cumprir, fico lá pedindo tudo durante o acordo. E depois que passa o prazo da prescrição, eu vou lá e alego, não, está prescrito, não vou mais cumprir o acordo. Então, para evitar esse tipo de situação, foi criada essa causa de suspensão. Durante o acordo, durante o prazo do acordo de não persecução penal, não corre prazo prescricional. Isso aqui é específico para prescrição da pretensão executória. Se eu estou cumprindo pena por outra coisa. É comum, por exemplo, nas penas restritivas. Eu estou cumprindo, por exemplo, a pessoa está cumprindo a pena privativa, tem 10 anos de pena privativa. Aí chega uma guia nova com pena restritiva. Tem juiz que não soma, fala, não, deu direito à pena restritiva, eu suspendo a pena restritiva, assim que ele tiver condições de cumprir a pena restritiva, ele vai cumprir. Aí a lei, obviamente, tem que prever que não vai prescrever aquele crime, né, que gerou
pena restritiva, por exemplo, porque ele está cumprindo uma outra pena. É só uma questão de lógica mesmo. Tá? A causa mais comum de suspensão que a gente fala é a do artigo 366, que é aquela que é uma causa de suspensão. A lei fala categoricamente, suspende-se o curso do prazo prescricional. Então, ela geralmente acontece depois da recebimento da denúncia, né? Recebeu a denúncia, tenta citar o cidadão, não consegue citar o cidadão, expede edital e suspende pelo 366. Às vezes, entre o recebimento da denúncia até a citação por edital, passou, sei lá, 2 anos, 1 ano e meio. Como é uma causa de suspensão, o dia que o processo voltar a tramitar, a correr, né, quando o réu aparecer, aquele prazo você vai considerar, você vai somar. Tá? Então, se você tiver numa situação em que houve uma suspensão de 366, entre dois marcos, né, entre, por exemplo, o recebimento da denúncia e a sentença, você despreza o período que ficou suspenso, mas você soma os dois prazos para ver se ocorreu prescrição. Na hora que a gente chegar lá nas guias, que eu vou explicar mais de forma prática, vocês vão entender melhor. Agora aqui, vendo as causas de interrupção, que eu pus aqui, ó, fato, a denúncia ou a queixa, o recebimento da denúncia, a sentença, o acórdão condenatório e o trânsito julgado. E quando é procedimento do júri, inclui esses dois aqui, sentença de pronúncia e o acordo confirmatório. Vendo isso aqui, vocês começam a entender por que a guia de execução, ela vem justamente com essas informações. Ela vem a data do fato, ela vem a data do recebimento da denúncia, vem a data da sentença, se tiver acordo, ela vem a data do acordo e vem o trânsito julgado. Porque são justamente esses marcos, que a gente chama de marcos, que estão previstos aqui no 117. E são os marcos que a gente precisa saber para verificar se ocorreu ou não prescrição. Por isso que toda guia de execução que esteja bem feita, né, que esteja bem alimentada, ela consta essas informações. Ela só não consta essa informação aqui da data da denúncia ou da queixa, porque essa informação, depois eu vou explicar para vocês, ela surgiu com uma reforma que aconteceu em 2010, e muita gente fala até que foi um erro colocar data da denúncia ao invés de colocar data do recebimento da denúncia. Mas a questão é que a lei, lá no artigo 110, vamos voltar lá para vocês verem, ela fala data da denúncia ou queixa. Então, ela vem aqui falar prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Aí tem um doutrinador que fala que foi um erro, que na verdade que eles queriam constar a data anterior ao do recebimento da denúncia ou queixa. Mas como não constou, então a gente criou tipo um submarco, um ponto, mas vocês vão ver lá na hora que eu ensinar a olhar na guia, vocês vão ver que a gente tem que levar em consideração esse marco também, tá? Mas, em resumo, vocês têm que saber os marcos de prescrição. No procedimento ordinário, fato, denúncia, recebimento de denúncia, sentença, acórdão e trânsito em julgado. Se for procedimento do júri, fato, denúncia, recebimento de denúncia, sentença de pronúncia, acórdão confirmatório da pronúncia, depois a sentença condenatória e o acórdão condenatório. Tá? Olha, vamos voltar aqui que eu pus aqui essa observação. A lei fala publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível. Quando ela fala do júri, ela põe decisão confirmatória da pronúncia. Aí surgiu uma polêmica questionando o seguinte: e se o acórdão ele meramente confirma? Então, a pessoa foi condenada por furto a 2 anos de prisão. Teve recurso e chegou lá ao tribunal, simplesmente confirmou a sentença. Não, nego provimento ao recurso, confirma a sentença. A questão era, esse acórdão que meramente confirmou a condenação, ele interrompia a prescrição? Porque no caso da pronúncia é expresso, confirmou a pronúncia, está interrompendo a prescrição. Mas no caso dos crimes normais,
Não tem, aqui fala acórdão condenatório. Então, durante muitos anos, todos os doutrinadores diziam que a regra da literalidade, você não pode fazer uma interpretação prejudicial, né? Então, se aqui está falando que é acórdão condenatório, é só o acórdão que condena, por exemplo, nos casos em que houve uma sentença de absolução. E aí teve recurso, o acórdão condenou, o marco de interrupção da prescrição seria ali no acórdão condenatório. Mas recentemente tem uma decisão do Supremo, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que ele diz que não, que todo o acordo, mesmo que só confirme, ele também está interrompendo a prescrição. Tá? Eu particularmente ainda não sei como que o STJ reagiu depois dessa decisão do Supremo, porque no STJ era muito pacífico, que o acórdão confirmatório, aquele que confirmava a pena, ou que reduzia a pena, né, que às vezes era um acordo para reduzir a pena, esses eles não eram considerados marcos de interrupção da prescrição. Aí depois da decisão do Alexandre de Moraes, que foi no plenário virtual, eu confesso que eu não vi ainda como que o STJ posicionou, tá? Mas isso também não vai influenciar muito não, porque geralmente a gente leva, a maioria dos casos morre ali no TJ mesmo, então não tem essa discussão não. Ok? Acabou. Aí tem só esses dois aqui, são acordos pontuais, são dispositivos pontuais. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. Óbvio, né? Porque se a gente for interpretar penas mais leves, aquelas que são menores, menos tempo, óbvio que elas vão prescrever junto com as mais graves, porque quanto maior a pena, maior o prazo de prescrição. E outra interpretação são as penas acessórias, a perda de função pública, perda da carteira do direito de dirigir, essas penas acessórias, elas também prescrevem, uma vez que reconhecer a prescrição da pena principal. E o 119 é muito importante, ele vale tanto durante a fase de instrução, como na fase de execução, que ele determina que nos casos em que há concurso de crimes, né, a pessoa foi condenada por mais de um crime, a análise tem que ser crime a crime. E daqui surge aquela outra obrigação que o juiz, mesmo que seja a pessoa está acusando a pessoa de 15 furtos, ele teria que fazer uma dosimetria para cada furto. Se for furto com receptação, com qualquer outro crime, com tráfico de drogas, o juiz tem que fazer a pena crime a crime e você vai analisar a prescrição isoladamente. Às vezes você chega numa situação que prescreveu, por exemplo, o furto e não prescreveu o tráfico. Prescreveu o porte de arma, mas não prescreveu outra coisa, entendeu? Porque o artigo 119 determina isso. E na execução, a mesma coisa. Às vezes você está lidando com um assistido que ele tem 20 anos de pena, já unificou umas 6 guias de execução. Aí ele fica foragido. Aí você olha lá e fala, nossa, falta 15 anos para ele cumprir de pena. Nossa, isso aqui não vai prescrever. Aí, na verdade, você tem que lembrar do 119, que a prescrição é crime a crime. Então, falta 15 anos, mas 15 anos é 1 ano e meio desse crime, 2 desse e tal. Aí a prescrição corre separada. A mesma coisa que eu falei a respeito da instrução criminal. Às vezes, quando recaptura, um ou outro crime está prescrito e os com a pena maior não, tá? Isso depende muito da vida da pessoa, né? Que às vezes ela começou a cumprir aí ela sai, comete outro crime, e quando ela volta, na verdade, já está cumprindo esse outro crime que ele é mais grave, aí ela sai de novo, aí comete um crime hediondo, então quando ela volta, vai cumprir o crime hediondo, aqueles outros dois ficam lá para trás com aquelas penas que já estavam antes, aí vai ficando tudo quebradinho na execução. E é importante quando acontece essa situação aqui, tá bom? Agora vamos tentar explicar para vocês, ver se vocês conseguem visualizar melhor como que a gente faz na prática, tá? Eu até puxei aqui um atestado de pena atual e pelo atestado de pena do CEU atual, a gente não consegue fazer essa análise de prescrição, porque ele não tem todos os dados, né? Ele é bem resumido, ele tem a pena,
vem que vara que tirou e tal, mas ele não tem todos aqueles dados que a gente precisa. O atestado de pena anterior, que tinha antes do seu, ele era mais completo para esse fim. Então, como que a gente faz? O melhor jeito é analisar pela guia mesmo, tá? Eu acredito que vocês estão conseguindo enxergar aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui na prática para vocês entenderem como que funciona essa questão de prescrição. Quando eu pego uma guia, a primeira coisa que eu olho é isso aqui, a data de nascimento do réu. Eu já venho aqui, olho a data que ele nasceu. Segunda coisa que eu olho, a data do crime. E aí eu já faço a conta para ver se ele é maior de 21 ou menor de 21. Por quê? Aquela explicação que eu dei para vocês. A lei prevê uma redução de prazo quando é menor de 21. Então, a primeira coisa que eu faço é ver se ele é menor de 21 ou se ele era maior de 70, né, na época da sentença. Aí você já tem que olhar a data da sentença. Porque eu tenho que estabelecer qual é o prazo de prescrição que vai incidir no caso dele. Então, conferir a data de nascimento, conferir a data do crime. Nesse caso aqui, ele tinha mais de 21 anos, menos de 70. Aí eu venho aqui e anoto. A pena que ele tinha dessa execução aqui é uma pena de 7 anos. Então, pena de 7 anos prescreve em 12. Ah, como que eu sei? Artigo 109. Prescreve em 12 anos se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Tá? Então, é esse assistido aqui, que foi condenado a 7 anos, a prescrição dele ocorreria em 12 anos. Aí você fala, ah, tá. Aí a gente faz tipo uma linhazinha do tempo. Você não precisa fazer isso, né, na própria guia, não precisa imprimir a guia. Você pega uma folha de papel e faz. Mas aí você vem colocando todos aqueles marcos de prescrição lá do 117. Aí você vem data do fato. Tá aqui. Data do crime, 27 de maio. Data que foi recebida a denúncia. Tá aqui também, recebendo a denúncia, 20 de julho de 2015. Data da sentença. Tudo aqui, publicação da sentença, 22 de outubro de 2015. Data do trânsito em julgado. Essa guia especificamente não tem ainda o trânsito em julgado para o réu, porque ela é uma guia provisória. A gente não tem essa data. Como que vai ocorrer a prescrição? Se entre qualquer um desses marcos tiver passado mais de 12 anos, que é o tempo de prescrição da pena, do crime dele, a partir da pena aplicada, aí a gente teria identificado uma prescrição. Tá certo? Aí você vai me falar assim, ah, mas conta desde o fato? Não. Na verdade, se o crime for anterior a 2010, você conta desde o fato. Se o crime for posterior a 2010, aí você tem que procurar aquele outro marco que eu falei, que é o da denúncia, tá? Eu até peguei uma outra guia aqui. Nesse caso aqui, só para concluir, como prescrevi em 12 anos, óbvio que não teve prescrição, né, gente? Que o fato foi em 2015, a sentença no mesmo ano, pode ser que vai prescrever em 2027, se não julgar esse recurso até lá. Mas aqui, para essas condições aqui, não tem prescrição. Ó, vou dar uma guia aqui para vocês entenderem essa questão desse outro marco aqui que a gente não pode esquecer, que é o oferecimento da denúncia. Mesma coisa, pega a guia, vai lá, olha a data de nascimento e a data do crime. 1990 para 2013, ele tinha 23 anos. Ele tinha mais de 21 anos, então ele não é beneficiado pela redução de prazo, certo? Qual foi a condenação dele? 1 ano e 8 meses. Não importa para fins de prescrição se é crime comum ou crime hediondo, tá? Pode até ser que no futuro eles criem alguma diferenciação, mas por enquanto não faz diferença. Até hoje, pela lei brasileira até hoje, não faz diferença. Então, olhei a data de nascimento, olhei a data do crime, vi que tem mais de 21 anos, vou lá, pego a data, pego o tempo de pena, 1 ano e 8, já anota aqui, pena 1 ano e 8. Prescreve em quanto? Artigo 109. Prescreve em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. Então, pena de 1 a 2 anos, prescreve em 4. Anotei aqui a prescrição de 4 anos. Vou lá e faço aquela linhazinha do tempo do mesmo jeito.
O fato está aqui, está tudo anotado na guia. Data do crime, 28 de outubro de 2013. Aí, eu incluí o oferecimento da denúncia, porque para fins de prescrição retroativa, e agora eu vou explicar para vocês a diferença da prescrição retroativa para a prescrição intercorrente. Para fins de prescrição retroativa, o primeiro marco que conta é o oferecimento da denúncia. Esse prazo aqui anterior entre o fato e até o oferecimento da denúncia, ele, para prescrição retroativa, ele não serve. Ele serviria para prescrição normal, pela pena máxima. Então, se o fato se demorou 20 anos para denunciar, aí está prescrito, mas não pela pena aplicada, está prescrito porque passou o prazo máximo de acordo com a pena máxima. Mas como esse aqui, igual eu expliquei para vocês, esse dado aqui, o oferecimento da denúncia, ele foi incluído em 2010 pela legislação que fez algumas alterações no sistema de prescrição. Então, você pode ver que o tribunal ainda não atualizou as guias de execução, eles ainda não incluem essa informação. Então, para buscar essa informação, você tem que entrar na guia mesmo, procurar a denúncia e ver a data da denúncia. Nesse processo aqui, no caso, eu já fiz isso. Os outros dados todos tem na guia, mas a data em que foi oferecida a denúncia, eu tive que entrar na própria denúncia para localizar. Então, vamos lá. Anotei a data do fato, vi lá o dia que foi a denúncia, anotei o recebimento da denúncia, a sentença, e nesse caso aqui já transitou em julgado. Aí eu venho, pela pena, vejo, né, o prazo de prescrição, no caso dele, seria de 4 anos, aí eu tenho que identificar entre esses marcos, em algum deles passou mais de 4 anos, passou 4 anos ou mais, né, porque 4 anos já prescreve. Pelo que eu vi que não, né? 2013 para 2014 foram meses, de janeiro de 2014 a maio de 2015, 1 ano e alguma coisa, 1 ano e 4 meses. Então, aqui também não houve prescrição. A designação de prescrição retroativa, vou tentar explicar para vocês por que tem esse nome. Porque o primeiro momento em que surge um valor de pena é na sentença. Então, do fato até a sentença, o que você tem é só uma imputação. Nesse caso aqui, provavelmente tinha acusado ele de tráfico, de tráfico. Então, até a sentença, você não tem uma pena aplicada, você tem uma pena abstrata, que é aquela prevista no Código Penal, ou na lei de drogas. No caso do tráfico, é de 5 a 15 anos. Então, você tem que considerar a pena máxima, né, que são 15 anos, para analisar a prescrição. Para ocorrer uma prescrição daqui até aqui, em algum desses marcos teria que passar 20 anos, porque você está levando em consideração a pena abstratamente aplicada. A partir do momento em que tem uma sentença, você passa a considerar, ou uma sentença, uma coisa, você passa a considerar a pena que foi efetivamente aplicada. Então, nesse caso, como foi 1 ano e 8, a prescrição passa a incidir, a considerar 4 anos. Agora você vê a diferença, né? Antes da sentença, o prazo era 20 anos. Depois da sentença, o prazo de prescrição cai para 4. Por isso que eu falei lá no início que o mais importante para vocês era entender a prescrição retroativa, porque pela pena aplicada, porque é a que mais acontece. Aí você fala assim, por que chama prescrição retroativa? Porque você só tem essa informação aqui na sentença. A partir da sentença, que fixou em 1 ano e 8, eu fui lá e calculei que a prescrição aconteceria em 4 anos. E aí você retroage, você volta aqui no tempo e verifica se em algum desses momentos passou mais de 4 anos. Então, vai que aqui entre oferecimento e recebimento de denúncia tivesse passado 5 anos. A gente ia reconhecer que houve prescrição retroativa. Entenderam? Por que chama retroativa? Porque você pega um dado da sentença, mas olha períodos anteriores, períodos para trás. Aí a gente fala que houve uma prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto de forma retroativa, porque é anterior ao momento de fixação da sentença. Aí você fala assim, mas e se a demora foi da sentença até o trânsito julgado?
até o acórdão, né, no caso da decisão do Alexandre de Moraes. Por exemplo, demorou 5 anos para julgar o recurso. Aí também é prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. Só que ela não é retroativa, ela é intercorrente. Ela é posterior à sentença, intercorrente durante o processo. Tá? Depois da sentença a gente chama de intercorrente. Antes da sentença a gente chama de retroativo. Eu tenho uma guia aqui que está prescrita, vamos ver se vocês vão entender melhor. Esse aqui tem uma outra particularidade, mas é aquele mesmo sisteminha que eu expliquei para vocês. Pegou a guia, confere a data de nascimento, confere a data do crime. 1990 para 2012, ele tinha 22 anos. Na verdade, ele tinha aqui 21, ele não tinha feito 22 ainda, mas ele, de todo jeito, é mais que 21. Então, ele não se beneficia da redução do prazo. Tá? Aí, aqui, a pena é 7 meses e 10 dias. Mas você tem que, não pode considerar essa pena total, porque aqui dá para ver que ele tem 2 crimes. Quando é assim, né, por força lá do artigo 119, que eu mostrei para vocês, que no caso de concurso de crime, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, aí nesse caso, você tem que pegar crime a crime. Essa informação também não veio na guia. Quando é crime comum e hediondo, às vezes eles até separam, mas aqui, como são 2 crimes comuns, a guia vai mostrar a pena total. Você tem que abrir a sentença, ler a sentença e descobrir quanto que foi para cada crime. Nesse caso aqui não vai fazer diferença porque os 2 crimes estão dentro do mesmo prazo de prescrição, né? A ameaça, o juiz fixou pena de 2 meses e 10 dias, e a lesão corporal, o juiz fixou pena de 5 meses. De todo jeito, eu vim aqui e pus separado. A pena da ameaça foi 2 meses e 10 dias, prescreve em 3 anos. A pena da lesão corporal foi 5 meses, prescreve em 3 anos. Geralmente você faz essa conta, quando acontecer isso aqui, uma dica, você pega a pena mais alta. Porque se prescreveu a pena mais alta, obviamente que a pena menor também está inserida, entendeu? Mas eu pus aqui só para mostrar para vocês que a gente tem que ter esse cuidado de ver quando tem mais de um crime e de buscar a pena de cada um dos crimes. Então, nesse caso dessa guia, qualquer dos crimes, prescreveria em 3 anos. Aí fiz a mesma coisa, pus o fato, pus a data da denúncia, pus a data do recebimento da denúncia, né, decisão que recebe denúncia, sentença e trânsito em julgado. Se algum desses marcos, contando aqui a partir do oferecimento da denúncia, se algum desses marcos tivesse mais de 3 anos, teria acontecido a prescrição. Tá certo? Nessa outra guia aqui, houve prescrição. Vamos lá, para vocês entenderem aqui. Essa guia tem uma outra particularidade também, mas eu explico para vocês ali ao longo aqui. Mesma coisa, pega a data de nascimento, pega a data do crime, nesse caso de 60 para 2007, ele tinha 47 anos, maior de 21 anos e menor de 70, né? Ele não se beneficia da redução do prazo. Quanto que foi a condenação dele aqui? 1 mês e 10 dias. Por furto. Aí você fala, nossa, mas furto 1 mês e 10 dias? É que, na verdade, a secretaria enquadrou errado, né? Esqueceu de colocar que era tentativa. Mas, enfim, tá lá, a gente, quando tiver dúvida, vai lá na sentença ou no acordo, confere. E, então, no caso dele, 1 mês e 10 dias. Pena de 1 mês e 10 dias prescreve em 2. No caso aqui eu pus 2 anos. Por quê? Porque a data do crime é anterior a 2010. Deixa eu até falar para vocês especificamente que esse data aqui eu tenho anotado porque, ó, a reforma da prescrição foi a Lei 12.234. Ela é de 6 de maio de 2010. Ela foi publicada, passou a valer em 6 de maio de 2010. Então, quando o fato é anterior a 6 de maio de 2010, por ser anterior a 6 de maio de 2010, a regra da época era 2 anos. Foi essa lei que mudou o artigo 6º, o inciso 7º, né?
do 109, inciso 6, desculpa. Tá vendo, ó? Aqui, antigamente era 2 anos só. Aí essa lei aumentou para 3. Então, eu quis colocar essa guia para vocês também saberem disso. Quando o crime for anterior a maio de 2010, tem essa particularidade. Na verdade, tem duas particularidades. Além do prazo do inciso 6 ser menor, nesse caso, a retroatividade é desde o fato. Porque aquela regrinha que obriga a olhar a retroatividade após a data da denúncia é da mesma lei, tá vendo? É de 2010. Então, antes de 2010, você olhava o período entre o fato e a denúncia. Você não tinha aquele semi-marco, tá bom? Mas é só para vocês entenderem. Então, aqui no caso dele, eu fui lá e anotei tudo. O fato foi em maio de 2007, recebeu a denúncia em dezembro de 2012, a sentença foi em 2014 e transitou em julgado, né? Quando fui TJ aqui, não é Tribunal de Justiça não, gente. TJ é trânsito em julgado. Foi 20 de outubro de 16. Prescreve em 2 anos. Eu volto em todos os marcos. Aqui eu identifiquei que houve prescrição, porque entre 2007 e 2012 passou mais de 5 anos. Aqui é um caso em que houve prescrição retroativa. E esse caso aqui é um caso real, viu? Essa guia aqui é aqui de Berlândia, já estava o processo andando há muito tempo e a doutora Valéria, que era a defensora do caso aqui, identificou bem lá na frente essa prescrição. Aí ela faz o requerimento, explica, pede. Nesse caso, o juiz, inclusive, já até reconheceu a prescrição. Tá? O número seu está aqui. Se algum de vocês quiser depois entrar lá para navegar, está nesse número aqui. E a última guia que eu trouxe para vocês, ela tem um menor de 21. E acho que vocês já entenderam a lógica do funcionamento, mas vamos lá só para fazer passo a passo aqui. Então, pegou a guia, data de nascimento, ok? Crime, 19 de setembro de 2004. Então, de 85 para 2004, ele tinha menos de 21 anos, né? No caso, ele tinha 19 anos quando ele cometeu esse delito. Aí eu anoto aqui e ressalto. Então, ele tem menos de 21 anos, ele se beneficia da redução de prazo, prevista no artigo 115. Aí o que eu faço? Qual foi a pena dele? 2 anos. 2 anos prescreve em quanto tempo? Pela regra normal, a pena de 2 anos prescreve em 4. Como ele tem menos de 21 anos, então no caso dele, prescreve em 2. Tá bom? Reduz pela metade. For lá e faça a mesma coisa. Fato, recebimento da denúncia, sentença, trânsito em julgado. Nesse caso aqui, como o crime também foi antes de 2010, eu não pus aquele outro marco, tá? Mas quando é posterior a 2010, você tem que colocar. Entre o fato e o recebimento da denúncia, passou menos de um mês, não prescreveu. Entre o recebimento da denúncia e a sentença, passou mais de 2 anos. Tá vendo? Nesse intervalo aqui, houve prescrição, porque passou mais de 2 anos, e no caso dele, por ele ser menor de 21, a prescrição ocorre com 2 anos. Esse também é um caso real, e que foi solicitado, e já está até prescrito, o juiz já até reconheceu a prescrição também. Número no seu, para caso alguém queira conferir. Tá? Na verdade, gente, vocês que estão mexendo com execução, às vezes vocês pegam uma guia que já está circulando há muito tempo, então, e aí não está com muito tempo, nem para olhar a prescrição. É até normal, porque a gente já presume que em algum momento alguém já olhou a execução. Mas quando vocês pegarem guia que vem de outra comarca, principalmente que não tem defensoria, ou quem for trabalhar no NEP, no Núcleo Estratégico de Execução Penal, que vai pegar muita execução de comarcas que não têm defensoria, geralmente são comarcas que só tem juiz e promotor, às vezes nem tem defesa. A gente vê na execução cada absurdo, vê processos enormes e que já aconteceu de tudo e nunca teve defesa. Às vezes, no meio da ativa para fazer uma ou outra coisa. Então, é importante vocês, quando lidarem com essas guias, com esses processos de execução,
pegar a guia e dar uma olhada, assim, a respeito da prescrição. Se tiver dúvida, se achar que algum dado constante na guia está errado, você tem, toda guia é instruída com tudo isso aqui. A guia tem que vir com a cópia da denúncia, tem que vir com o despacho de emenda da denúncia, com a sentença, com a certidão de trânsito. Então, e ela vem justamente porque esses dados são relevantes para a prescrição, principalmente. Então, você consegue ir conferindo se os dados estão certos, e aí você faz esse esqueminha que eu ensinei para identificar se tem prescrição ou não. Eu garanto que vocês vão achar muita prescrição, principalmente quando o agente é menor de 21 anos, porque isso passa batido. Na verdade, quando eu trabalhava na execução e eu me deparava com uma guia que tinha que o assistido tinha menos de 21 anos, eu já conferia a pena na hora. Se a pena tivesse acima do mínimo legal, eu já conferia a sentença, porque provavelmente o juiz esqueceu da atenuante etária. Nesses casos, eu fazia revisão criminal em tudo, porque eu gastava 10 minutos para fazer uma revisão criminal dessa natureza. Na própria guia você tem todos os documentos que precisam para instruir a revisão criminal, e o tribunal acolhe todas. Quando o juiz esquece da atenuante etária, o tribunal acolhe e reformula a pena, reduz, geralmente vai para o mínimo legal. Então, fica a dica aí. Vocês, passando pelos processos, viu que tem menos de 21 anos, já confere de forma atenta, porque a chance de ter uma dosimetria de pena errada é grande, e a chance de prescrição também é muito grande, tá bom? O que acontece muito no tráfico, quando você pega essa aqui que era de tráfico. No tráfico às vezes existe uma demora grande nesses dois marcos. Por quê? Porque o procedimento da lei de drogas, ele prevê uma notificação antes de receber a denúncia. Então, depois que o promotor oferece a denúncia, primeiro notifica o acusado, aí vem a defesa prévia, a defesa preliminar, e aí só depois o juiz recebe a denúncia. Então, às vezes, esse intervalo aqui é muito grande. E aí, quando você considera a imputação de tráfico, que a pena é de 5 a 15, realmente você não vai identificar uma prescrição aqui. Mas aí o que acontece? Chega lá na sentença, o juiz desclassifica para o artigo 28, que a prescrição é de 2 anos só. Você pode voltar lá, que talvez passou os 2 anos nesse intervalo aqui, ó, de oferecer a denúncia e receber a denúncia. Ou então, o juiz acolhe o tráfico privilegiado e aplica 1,8, que prescreve em 4 anos, mas se for menor de 21, prescreve em 2 também. É um tempo muito pequeno. Pode analisar que provavelmente prescreveu daqui a aqui, ou se estava respondendo solto, né? Talvez prescreveu da recebendo a denúncia a sentença. A vara que eu trabalho, por exemplo, depois que ele recebe a denúncia, ele marca audiência, a audiência ele está marcando para 2024. Então, só aqui vai marcar 3 anos. Então, chega na sentença, dependendo do que ele fizer, vai ter prescrição. E às vezes nós que estamos trabalhando na instrução criminal, a gente não identifica essa prescrição, porque às vezes a redução de pena é no tribunal, a gente nem fica intimado, e aí acaba chegando isso na execução. Vocês da execução aí que tem que identificar, tá certo? Eu não sei exatamente quanto tempo que é essa exposição, mas o que eu queria falar para vocês era isso. Então, se vocês tiverem dúvidas ou alguma coisa, podem falar. Eu estou olhando aqui no chat, Boa deixa eu tarde, ver, doutor. mas... Tudo jóia? Olá, tudo bem? Gustavo, tudo bem? Tá jóia, Gustavo? Tudo. Só para avisar, nós vamos fazendo da mesma forma que foi da última palestra. Aquele que quiser falar, perguntar, ele pode levantar a mão que nós iremos liberar o áudio para ele. Tá. Mas o prazo é esse mesmo, né? Porque eu já tenho uma hora que eu estou falando aqui, é mais ou menos isso mesmo, né? Sim. Então tá certo. Então eu estou aqui para responder perguntas se alguém levantar a mãozinha. Aí a gente espera quanto tempo, Gustavo, para saber se o pessoal está com dúvida ou não. Doutor, na hora, na maioria das vezes é rápido. Porque a prescrição é assim mesmo. Ou a pessoa entendeu tudo e tá ok, ou eles não estão entendendo nada e pronto. Aí já
também não vai ter dúvida, né? Eu vou até liberar o microfone de todos os participantes. Aí já o microfone já está até liberado. Se alguém quiser perguntar. Eu só queria saber se tem como disponibilizar esse slide que foi mostrado hoje. Mas tem, eu joguei, eu pus no grupo, mas eu coloco, tá no chat também. Mas você quer só o slide ou você quer as guias de exemplozinho também? Pode ser ambos. Ambos. Ele tá no chat? Tá, eu vou jogar tudo aqui de novo. Beleza, obrigado. Por nada. Tem uma pergunta no chat da Lisa Marlonel. Boa tarde, gostaria de saber sobre causas suspensivas de prescrição. Ô, Lisa, tudo bem? Vou voltar lá então. Ah, é porque ele pareceu que já tinha ganhado. Vou voltar lá na tela para te falar das causas suspensivas. Porque, de fato, é o ponto que existem... A mais comum é a do 366, mas existem outras causas. Por exemplo, quando é citação por rogatória e quando interrompe, igual o exemplo que eu dei lá da sentença de discutindo um fato que interfere na ação penal e que há essa suspensão também. Então tá. A suspensão ela está toda prevista ali no artigo 116. O código dá o nome de causas impeditivas, mas seria causas suspensivas. Na verdade, nem todas estão aqui, porque algumas estão em lei própria. Mas, enfim, a suspensão é essa regra que eu expliquei antes. É uma causa que acontece, prevista em lei, em que o prazo da prescrição não para de contar. Só que você não despreza o prazo que já passou até aquele momento. Então, é o caso do 366. A gente pegar aquela linhazinha do tempo que eu usei nos exemplos, você tem o fato, você tem o recebimento da denúncia, e aí, antes da sentença, tem o artigo 366, o juiz suspendeu o processo porque não localizou o réu. E aí o réu aparece, sei lá, 5 anos depois. Aí, quando você vai analisar a prescrição, você conta o tempo do último marco, que é o recebimento da denúncia, até o momento que suspendeu. Digamos, correu 1 ano, então você conta 1 ano. Depois que o réu voltou, que apareceu ou que foi preso, o prazo volta a correr, porque a causa de suspensão ela não existe mais. Aí depois disso, até a sentença, por exemplo, demorou mais 3 anos. Aí na hora de analisar a prescrição, você vai contar os 2 períodos, o anterior à suspensão e o posterior à suspensão, para fins de identificar se ocorreu ou não prescrição. Aí você fala assim, mas a causa de suspensão, ela é eterna? Então, na verdade, não pode ser eterna, porque seria uma violação à Constituição, que proíbe, né, que as causas de imprescritibilidade são só aquelas 2 previstas. No caso do 366, tem uma súmula do STJ que fala que você conta o prazo de prescrição 2 vezes. Então, vamos pegar um caso simples. Ameaça. Ameaça, a pena é de 1 a 6 meses. Pela pena em abstrato, né? Então, se você considerar a pena máxima de 6 meses como pena em abstrato, o prazo de prescrição no caso da ameaça são 3 anos. Então, suponha que o réu não foi encontrado. O juiz mandou citar, expediu o edital, suspendeu a prescrição porque não encontrou o réu, artigo 366 do Código de Processo Penal. Aí, o que o STJ fala? Você conta 3 anos, que é o prazo de prescrição previsto, né, pela pena em abstrato, e aí depois desses 3 anos, você volta a contar o prazo de prescrição normal. Você suspende, né, em tese, você fica suspenso só pelo período previsto lá no artigo 109, pelo aquele tempo previsto no 109. Por isso que a doutrina, às vezes o professor fala assim, você conta o prazo 2 vezes, porque uma vez é o prazo em que ele realmente fica suspenso, e a outra vez seria para consumar a prescrição. Tá? No caso da ameaça, como é um crime de pena baixa, seria 3 anos mais 3, né, em tese. E você não pode desprezar o tempo que passou até a suspensão. Agora, você pega um caso de homicídio, que são 20 anos,
aí você acaba esperando, tendo que esperar até 40 anos, né, para realmente confirmar a prescrição. Não sei se era exatamente isso que você queria entender, mas sobre suspensão é isso. Na prática você não vai ver muito, a não ser a do artigo 366, mas é só para você entender que existem essas causas e geralmente quando existe, eles colocam essa observação na guia, para você se atentar de que tem um período ali naqueles marcos que você tem que desconsiderar por causa da suspensão. A Sabrina Santana está perguntando no chat também. As alterações legais que interferem na prescrição foram do ano 2010 e 2019? A maioria das alterações de prescrição aconteceu em 2010. Foi uma lei que alterou os crimes sexuais, é uma lei penal um pouco até ampla, assim, que vocês provavelmente já estão estudando com essa norma integrada já, né? Mas a maioria das reformas foi em 2010. E o pacote anticrime de 2019, do ano passado, né, que na verdade ele é do final de 2019, mas entrou em vigor o ano passado, ele também tem algumas alterações de prescrição. Mas quando eu expliquei aquela questão do prazo de aumentar de 2 para 3, ou de considerar o oferecimento da denúncia como o primeiro marco, aquilo ali é de 2010, tá? 6 de maio de 2010. Se o crime for posterior a 6 de maio de 2010, você faz igual eu ensinei. Se for anterior, você já liga uma luzinha, porque às vezes cai no prazo de 2 anos e você também pode considerar desde o fato, não precisa ser desde a denúncia. Eu creio que seja essas perguntas mesmo, doutor. Não tem mais nenhuma no chat, não. Tá. Se tiver alguma dúvida, meu nome é Frederico Bahia, vocês mandam mensagem, eu respondo para vocês. Tá bom? Ok. Doutor, mais uma vez eu quero agradecer em nome da Escola Superior pela brilhante palestra, pelo treinamento que foi aplicado. Obrigado. E já quero avisar a todos que semana que vem, devido ao ponto facultativo, nós não temos encontro, não. E o nosso próximo encontro seria no dia 11/6, que seria com o tema remissão de penas, com o doutor Eduardo José do Carmo. Ok? Gente, eu trabalhei com o Eduardo lá em Formiga, ele é excelente, tá? Não perde a palestra dele, não. E fala pra Kátia lá pra ela não ficar pra ela não ficar. Ela falou que ela tem vergonha, né? Ela até saiu falando e eu escutei tudo. Ô, Kátia, não precisa ter vergonha, não, Ela tá? aqui, deixa eu ver aqui. Obrigado, viu? A gente conversa por e-mail, não te conhecia. Precisando, estamos à disposição. Nós agradecemos. Ficou com vergonha, tá vendo? Até travou, deu tela branca. Verdade. Obrigado, viu? Bom trabalho aí para vocês na escola. O senhor também. Muito obrigado, doutor. Tchau. Agradecemos a todos e até o próximo encontro. Até.